Então, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo com muita alegria, rogando sempre que a espiritualidade possa sempre estar presente em nossos estudos e que as vibrações sejam endereçadas a todos os lares, aos nossos familiares, nossos amigos e possíveis inimigos, que recebam, assim como todos nós, essas energias salutares que tanto nos confortam na nossa presente reencarnação. Hoje nós teremos o tema Educação, a Pedagogia de Allan Kardec. O estudo será feito por Cláudia e, no final, Hélio encerrará por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom, mais uma vez agradeço a confiança e que Jesus sempre possa estar, como Nélia disse, nos encaminhando, nos protegendo, nos fortalecendo, para que sempre tenhamos em nós o propósito do estudo, do conhecimento e principalmente da humildade em colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que sempre tenhamos em nós o amor, a perseverança, a caridade, de buscarmos o nosso crescimento e exemplificar todo o conhecimento que, através da misericórdia divina, nos chega. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Quando eu comecei a fazer a pesquisa desse estudo, cheguei à conclusão que precisaria de umas 2 horas para que a gente pudesse realmente exemplificar e falar tudo que o Allan Kardec fez, né? Esse educador, esse pedagogo que nos trouxe, que codificou o Espiritismo. Então, fiz uma síntese, né? Que acho que vai dar para a gente ter um grande entendimento da grandeza que foi esse espírito. E dou a sugestão a cada um que depois pesquise e procure um maior conhecimento, porque vale a pena, ele é vasto e muito bonito e enriquece muito a nós. Então, vamos lá. Pedagogia de Kardec. Antes de se dedicar ao estudo dos fenômenos espíritas, Kardec devotou-se durante 30 anos à educação, tendo escrito as mais diversas obras pedagógicas e didáticas. Aos 24 anos, escreveu um plano de melhoria do ensino público. E no decorrer de 30 anos de carreira dedicada à educação, tornou-se intelectual respeitado, membro de 9 sociedades científicas e autor de livros didáticos, projetos, cadernos de exercício, compilações manuais, de métodos para professores e pais e projetos de reformas educacionais. Desta forma, tomava a educação e o ato de educar como uma ciência, e em todas as suas obras estão presentes aspectos relacionados às necessidades ligadas às práticas de instrução, criticando a monotonia dos estudos, a descontextualização de conteúdos e a relação de superioridade frequentemente adotada pelo professor frente ao aluno. Ou seja, Kardec fez uma modificação já na época, né, 1900 e pouco, 1800 e pouco, perdão, de como ele via a importância da educação enquanto professor e quando se tornou espírita com a codificação, a importância enorme dos conhecimentos espíritas e nós vamos ver durante o estudo a importância da evangelização. Pode passar, Denilson. Pela educação, pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Ou seja, nós devemos nos instruir
mas com a educação, que é o conhecimento aliado ao entendimento e à prática. E a instrução é só o conhecimento. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso. Kardec nos fala que, com entendimento e prática, há mudanças para o progresso moral, não só material. Né? Nós precisamos do conhecimento, nós espíritas temos uma bagagem enorme de livros, os livros codificados por ele, mas se não houver o real entendimento e a real vontade de buscarmos colocar em prática, nada vale, fica como uma biblioteca fechada, sem acesso a outras pessoas. Pode passar, Denilson. O paradigma do espírito. Racionalidade básica vezes sobrenatural, mistério. A realidade é inteligível. Fé e razão, lado a lado, fé raciocinada. Existência do espírito versus niilismo. Ou seja, o Kardec não só buscou conhecer a doutrina, mas a estudou, compreendeu e a exemplificou. Ele entendeu que não é sobrenatural e nos mostrou na sua literatura a mediunidade, os espíritos, as comunicações espirituais, que é natural do ser humano. Somos seres espirituais. E a fé raciocinada é a fé com embasamento, que tudo que ele nos mostrou, ele comprovou através das suas pesquisas, né? Quando ele foi atrás das mesas girantes, ele simplesmente não acreditou no que ele informava, mas ele buscou o entendimento do que acontecia. A comprovação do espírito, combatendo o niilismo. O niilismo é o quê? A total falta de crença. A morte acabou, né? Não se crê em nada, nada existe, com a morte é o fim. E ele veio comprovar exatamente o contrário, a existência do espírito, né? Como nós somos espíritos eternos em várias reencarnações na busca da nossa melhora. Ele estudou, pesquisou, comprovou a mudança na forma de ensinar, né? Antes dele ser o espírita, ele, como professor, como didático, ele já ousou, que na época era ousar a mudança, da importância do que era o professor. O professor era muito mais além do que até então se via. Pode mudar, Denilson. E ele teve os precursores, que foram os mestres em que ele se baseou para chegar até onde ele chegou. E um deles, e alguns deles foram John Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau e John Herish, não sei se eu estou pronunciando corretamente, Pestalozzi. Pode passar, Denilson. E Comenius dizia: a educação para cada um e para todos os povos defendia a criação de uma organização internacional de educação pública, precursor da Unesco. Fundador do sistema de instrução progressiva, criou a didática moderna, lançando o primeiro livro didático e ilustrado para crianças. Pode passar, Daí. O princípio pedagógico de Comenius: respeitar em tudo a natureza, abolir punições, métodos coercitivos e autoritários, tornar o ensino ativo, sensorial e concreto, apelar para a racionalidade humana, educar para a tolerância religiosa, ou seja, a paz mundial na questão religiosa. Pode passar, Denise. A pedagogia de Rousseau, pai da pedagogia contemporânea, respeito à criança, educação ativa e estimuladora, reconhecimento da criança como um ser em desenvolvimento.
Cristianismo sem igreja, religiosidade natural e imanente no homem, concepção da natureza humana, livre do pecado hereditário. Pode passar, Denis. Princípios pedagógicos do Rousseau. Não há mais hierarquia essencial do adulto sobre a criança. A criança tem direitos e está em posição de dependência física, e não submissão à tirania moral. Liberdade humana desde sua primeira infância. Evolução humana se deve unicamente ao homem, à sua vontade e ao seu trabalho. O homem é essencialmente bom, mas torna-se mal pelas instituições que o corrompem. Cristo de Rousseau é um grande exemplo e não um mediador. Pode passar, Denis. E o maior, né, dos mestres que ele teve como base, enquanto ele era o professor didático, que o levou também ao espiritismo, né, os ensinamentos. Pestalozzi. É a teoria dos 3 estados natural. Instância dos instintos, gozo dos sentidos. Social é a repressão dos desejos fundamentais para viver em sociedade. E moral, o homem canaliza e sublima os instintos e o estado social se santifica pela ação moral, espontânea e livre. Ou seja, o instinto, né, como nós vimos, quando o homem ainda agia mais só pelo instinto. Quando começou a conviver na sociedade, tem-se que reprimir muitas coisas para poder viver bem na sociedade. Você não pode fazer tudo a bel prazer. E o moral é aquela consciência de que você tem unido o seu instinto, o estado social, mas você não é de todo livre para fazer tudo o que quer. Você tem que ter uma noção, né, de educação e de tantos valores morais que trazemos para nossa necessidade de convivência e crescimento espiritual. Pode passar, Denilson. E os princípios de Pestalozzi são: pedagogia do amor. É a atitude concreta do educador que respeita no educando um ser inteiro e toca, amando a fundo de sua alma, onde se enraizam os dons divinos da perfectibilidade humana. Tarefa da educação, processo de entrega não violento, delicado e cuidadoso, educação não massificada, homogeneizada e padronizada. É uma educação que a gente vê hoje, né? O Roberto Freire e tantos outros pedagogos aí nos trouxeram um novo conceito, né? Do antigamente era como é que chamava o instrumento que batia na mão? Eu esqueci agora, né? A palmatória, a criança ficava de castigo no bago de milho, o estudo era imposto, né? E aqui ele humanizou a criança como um ser, né? Um ser especial. Pode passar, Denise. Desafio da educação: despertar o ser moral para que ele empreenda sua autoconstrução. Vê a criança como uma força real, viva e ativa por si mesma. Proposta educacional que conjuga universalismo e individualização, autonomia e liberdade, com forte presença e estímulo do educador, o amor como base. É como a gente tem que lidar com a nossa criança. É o que Kardec nos trouxe, que foi dos mestres todos que ele teve, o Pestalozzi foi o maior dele, o que ele mais se inspirou, né? Porque nós sabemos, com a descoberta, principalmente, de que nós temos como filho, ou uma criança, seja quem for o educador dessa criança, a nossa responsabilidade de fazer com que esse ser que chega até nós ser moldado moralmente, ser ajudado, né? A gente sabendo que é um espírito velho, que veio já de outras épocas com as suas dificuldades, e a responsabilidade do educador de ajudar com que essa criança, esse ser, se eleve
de uma forma moral correta, né? E isso não é possível se não for por amor. Pode passar, Denilson. E aí vem, né, o Pestalozzi com Kardec. O Rivail para o Rivail para o Kardec. O professor didático para o professor dos ensinos espirituais da codificação espírita. Pode passar, Denilson. Aí vem as concepções pedagógicas do Kardec, do Rivail, né, enquanto ainda era didático. Ou seja, tudo que ele aprendeu com seus mestres, ele trouxe para a sua vida como professor. Ele herdou a visão filosófica e pedagógica de seu mestre, Pestalozzi. Em 1828, já postulava que os meios próprios para se educar a juventude são uma ciência bem distinta, que se deveria estudar para ser educador, como se estuda medicina para ser médico. Ou seja, a importância do professor. Muitas vezes fala assim, você é professor, que é uma profissão mais simples. E aqui ele nos traz que a importância que é estudar para ser um grande médico, também se deve estudar para ser um grande professor, porque um professor está direcionando vidas, encaminhando crianças para o entendimento da ciência e de todo mundo que o rodeia. Pode passar, Denilson. A educação é uma arte particular, bem distinta de todas as outras, e que, por consequência, exige um estudo especial, que não é, aliás, nem mais fácil de se estudar e nem mais fácil de se praticar. Ela exige disposições e uma vocação muito particulares, exige qualidades morais que não são dadas a todos os homens, tais como uma paciência e uma sabedoria a toda prova, uma firmeza misturada à doçura, enfim, todas as qualidades que se quer transmitir à juventude. E aí, gente, nós vemos a importância da evangelização em nossa casa. Aqui o Rivail, né, ainda nem se tornou Kardec como o grande espírita que foi. Mas nós sabemos que toda criança que chega até nós, seja como sobrinho, como filho, como neto, como for, a nossa responsabilidade em guiá-los, e quando podemos levá-los à evangelização, mostrando todo o mundo espírita, nós daremos mais orientação para que a criança consiga entender o mundo que vive, que existe um mundo espiritual, do nosso Deus que nos ampara, que nos protege, que nos segue, né, nos orientando através da doutrina, através dos seus ensinamentos, e nós devemos fazer da melhor forma para transmitir estes conhecimentos. E nada forma melhor não haveria se não fosse pelo exemplo. Então, devemos sempre continuar estudando para poder levar às nossas crianças o melhor ensinamento do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Pode passar, Denilson. Aí chega até ele as revelações espirituais. Do Rivail, ele vai passar a ser o Kardec, né, o grande professor espiritual. Vislumbrei naqueles fenômenos a chave do problema do passado e do futuro da humanidade. Tão confuso e tão controvertido a solução daquilo que eu havia buscado toda a minha vida. Era, em suma, uma revolução total nas ideias e nas crenças existentes. Nós sabemos que os primeiros contatos que houveram foram através das mesas girantes, né? E aí ele fica... ele acha, como ele fala aqui, a chave de todas as dificuldades, de toda curiosidade, porque ele, como um cientista, como um professor, pela sua inteligência, ele realmente deveria ser um ser em busca
né, de respostas. E ele as encontrou no Espiritismo. Pode passar, Denis. Aí vem a revolução conceitual dele, né, que nos passou. Kardec promove um desencantamento da religião, e mais especificamente do cristianismo, mas após arrancar alguns de seus apetrechos místicos e irracionais, processo que já vinha se dando historicamente, dá-lhe as bases mais sólidas e lança-o para o campo da educação do espírito. E aí ele vê que, além daquele ser que ele já entendia com uma grande necessidade de ter um professor com amor, com perseverança, com dedicação, com estudo para instruir, ele viu que, além daquele ser, como criança, existia a necessidade de uma educação do espírito, porque é a educação que a nossa educação a gente carrega através de todas as nossas reencarnações. A imortalidade perde com a reencarnação o seu caráter de destino determinista para inserir-se no transcorrer pedagógico da alma. Aí eu volto a repetir a importância da evangelização em uma casa espírita. E aqui a gente vê que essa mudança especificamente do cristianismo é porque a gente vê todo um conceito que foi modificado de tudo que se acreditava até então, que com a morte acabava, que a religião era uma coisa severa, né? Houve na época a Inquisição e tantas outras coisas que aconteceram em nome de Deus, e aí ele vem mostrar que nós todos somos seres espirituais, por isso a necessidade da educação do espírito, que todos somos iguais perante ao nosso Pai. E que todos nós somos espíritos necessitados da evangelização, da nossa educação espiritual. Interpretação de erro-aprendizagem, que os pedagogos nele haviam reconhecido. Sem erro não há acerto, sem derrota não há vitória. Ou seja, nós sabemos que somos seres, né, que ainda vivemos no planeta de prova e expiações, com a necessidade ainda pela nossa persistência, né, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, de ainda cometermos erros para aprender, mas se não errarmos, não vamos aprender. Aí tem a importância da educação do espírito para entender que com o erro, com as dificuldades, nós não somos os coitadinhos. Nós estamos colhendo o que plantamos. E nos é necessário esses erros, as dificuldades que ainda temos para caminharmos vitoriosos, né? Nos vencendo. Vem a maior educação do espírito, a meu ver, seria a nossa reforma íntima. Nós reconhecermos que erramos, sabendo a necessidade de nos melhorarmos e nos esforçarmos para tal. Como eu disse anteriormente, só com realmente o nosso exemplo é que vamos fazer com que os seres que chegam até nós, as crianças principalmente, irão realmente entender a necessidade da mudança para sermos pessoas melhores. Pode passar, Denilson. Para o Espiritismo, a alma começa simples e ignorante e deve promover-se através de muitas vidas, né? Foi o conceito, a descoberta da reencarnação. A encarnação não é de modo algum uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Ou seja, a nossa encarnação, a gente já ouviu muito falar, principalmente jovens, né? Eu não pedi para nascer, e tantas outras coisas, sabendo que nós sabemos que pela literatura espírita, pelos relatos que a gente vê nas nossas reuniões, que a fila para reencarnar
é enorme, né? Porque muitos espíritos sabem da necessidade desse contato no mundo da carne, né? No nosso planeta e tantos outros, para o crescimento espiritual. Então, Kardec, na sua pesquisa, nos seus estudos, ele nos trouxe esse entendimento de quão grande nós somos como espíritos, porque Deus nos fez grande, apesar de nos começarmos simples e ignorantes, pelo conhecimento, pela capacidade de crescimento, pela nossa inteligência. Só que usamos tudo isso de maneira, muitas vezes, errada, né? Pode passar, Daniel. E aí vem o entendimento de um novo conceito de criança. A criança é um ser reencarnado, é um espírito antigo. As crianças são mais do que apenas seres biológicos, formados por hereditariedade e ambiente. Também são seres espirituais que trazem consigo sua sabedoria e experiência reunidas em outras vidas sobre a Terra. Como tutores, quando uma criança chega até nós temos a obrigação, porque a gente sabe que um dia nos vai ser questionado: o que fizestes do filho que te foi confiado? Interpretação pedagógica da reencarnação. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível na infância às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Aquelas questões que já ouvimos falar em outros estudos, a criança, quando começa a ser agressiva, é bonitinha, ela é pequenininha, muitas vezes deixamos por achar bonitinho o nosso príncipezinho, a nossa princesinha, isso vai passar, é porque é criança. Nós deixamos passar oportunidades de moldar, de ensinar esta criança o caminho do bem. E muitas vezes, quando chega lá na frente, a criança é aquela criança malcriada, aquela criança revoltada, que não foi orientada enquanto estava em crescimento, enquanto estava, como fala aqui, o espírito é mais acessível na infância às impressões que recebem e podem ajudar o seu adiantamento. Pode passar, Denilson. Esclarece Herculano Pires. A criança encarna o ser com todas as suas potencialidades morais e espirituais. Mas o seu instrumento de manifestação, o corpo físico, não se apresenta em condições imediatas de manifestar em plenitude o seu estágio evolutivo. O ser está sujeito às condições biológicas da espécie. Só através do desenvolvimento orgânico, o ser vai se definindo em suas características individuais e revelando a sua capacidade de ajustamento social e cultural, como as suas possibilidades de autossuperação moral e espiritual. Compete à educação auxiliá-lo nesse desenvolvimento progressivo e orientá-lo para as novas conquistas em futuras existências. A responsabilidade como professor, a responsabilidade como pais, tutores, a responsabilidade da casa espírita com a evangelização, Porque com a evangelização, a criança se tornará, com certeza, com maior conhecimento do seu ser, da sua espiritualidade, do conhecimento de todas as oportunidades que são chegadas até nós para a nossa evolução através da reencarnação. Entenderão realmente a importância da vida. Com a evangelização, a gente sabe a ajuda que a gente pode levar aos pais e às crianças. Nós sabemos que, estatisticamente, não é muito divulgado, o índice de suicídio,
é muito grande, e nesse número, um número maior são de crianças e jovens, que muitas vezes não tiveram uma orientação, né? Cada espírito, cada história é uma história, mas acredito eu que com a educação moral, a educação espiritual, tudo feito com amor, com certeza ajudaremos mais os espíritos infantis que chegam até nós. Pode passar, Denilson. E encerrando, o novo conceito de criança. A infância é um momento privilegiado no processo pedagógico do espírito imortal. Vinde a mim os pequeninos, e não vos impeçais que deles é o reino dos céus. Jesus. E nós sabemos, enquanto espíritas, né, nos foi dito, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram, raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm chamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, com a educação didática, moral e espiritual, Kardec, o grande professor do Espiritismo, nos ajudou a entender o sentido da vida. E que possamos aproveitar o máximo dessa encarnação, nos reformando, nos melhorando e levando com amor, com paciência e perseverança tudo que chega até nós, ao nosso próximo, que também é necessitado como nós mesmos. Fiquem com Deus, obrigada pelo momento, e que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos, viu, Cláudia? As belas reflexões aí, para a gente foi muito elucidador aí a questão da pedagogia de Kardec, que muitas vezes a gente concentra somente no pedagogo da doutrina espírita, né? E a gente esquece que ele teve toda uma base para chegar até o momento da codificação. Muito esclarecedor mesmo. Então, levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, e vamos agradecer do fundo do nosso coração pela oportunidade que temos de estarmos matriculados nesta escola chamada Espiritismo, cujo mestre, pedagogo, Kardec, nos deixou. Que possamos aprender a construir e reconstruir os nossos valores, a mantermos serenos e equilibrados na nossa caminhada, que possamos cada vez mais, né, dentro dessa doutrina de luz e de amor, buscarmos a nossa sintonia com essa caminhada, com essa possibilidade que temos de crescer, de evoluirmos, de amparar. Pedimos a Deus que leve essas bênçãos a todos os nossos lares, a todos os lares, a todas as criaturas, a todas aquelas pessoas que estão em dificuldades, necessitando de um amparo, de uma palavra, de um acolhimento, que elas sejam assistidas e amparadas pelas forças superiores. Que Deus nos dê uma boa semana, uma semana bem, que possamos trabalhar, edificar e construir sempre com amor, com dedicação, os nossos valores espirituais. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê bom ânimo e confiança. Que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.